Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz seja de cada coração. É muito bom estar na casa do Senhor para atuar e bendizer o seu santo e maravilhoso nome. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Repita comigo essas palavras. Você que está do outro lado da telinha, boa noite, que Deus te abençoe. E esse culto hoje seja bênção no nosso lar e no lar de cada um de vocês, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus toque a nossa vida de uma maneira poderosa, aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu entrego em Tuas mãos a minha vida, meu coração, a minha casa, minha família. Peço, Senhor, para fazer um milagre na vida de cada membro da minha casa, que é a salvação. Deus querido, Deus maravilhoso, toca no coração de cada membro da minha família e da minha casa, em nome de Jesus, para que venha somar conosco, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, abençoe o culto desta noite. Toma, Deus querido, nas Tuas mãos, o diaconato que passou aqui pela manhã, os irmãos que passaram também. Continua abençoando a vida de cada um deles, Senhor. Aqueles que precisam de libertação, o Senhor liberte. Uma cura, que o Senhor possa dar esse privilégio de ser curados em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja louvado, exaltado, engrandecido, Senhor, cada vez mais, papai, em nome de Jesus. Nós também pedimos, Senhor, perdão por todos os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, Senhor. Que o Senhor sonda o nosso coração, nos dê um coração quebrantado, repreenda toda iniquidade, que é a dureza de coração, que nós possamos aprender tudo que nós ouvimos nesta noite, não o que a gente quer, Senhor, o que nós queremos, mas sim o que o Senhor vê que a igreja do Senhor está precisando. Que o Senhor toque em cada vida, em cada coração, de uma maneira poderosa, alcança o povo de casa, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, aquelas pessoas que ainda não chegaram aqui, Senhor, que o Senhor traz em paz e segurança, tira todo desânimo, coloca ânimo em cada um que tem um compromisso, Senhor, de estar aqui nesta noite, formando mais um elo dessa campanha do ano sagrado, em nome de Jesus. Que o mover e o agir do Espírito Santo seja com todos nós hoje e sempre. Nós também pedimos pelo nosso pastor, com toda a sua casa, que o Senhor alcança ele, dando saúde, proteção, livramento, cuidando do teu servo, Senhor, em toda a sua casa. Pai, te peço pelo diaconato agora à noite, Senhor. Te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós, Senhor. Abençoe o nosso lar, a nossa casa.
Seja com ele, ó Deus, renova suas forças, sua fé, sua esperança. Renova, ó Deus, dentro do coração do teu servo, Pai. Não deixe que ele enfraquecer na fé, Senhor, que ele possa sempre ser fortalecido em nome de Jesus. Alcança tua esposa Flávia, Senhor, com a bênção da cura. Alcança o Felipe, alcança o Daniel, Senhor, de maneira poderosa, em nome de Jesus. Vai de ponta esse lar agora, Deus, e abençoe de maneira poderosa. Abençoa também, ó Deus querido, o município de Bambuí, ó Deus. Toca, ó Deus, em cada vida ali, Senhor. Nós sabemos, papai, que ali tem igreja de evangelho quadrangular. Só abençoa os pastores, nossos irmãos que estão naquele município, em nome de Jesus. Peço, Senhor, também que alcance o Catar, Senhor, aquele país muçulmano, Senhor. Que o Senhor leve a tua palavra até ali, Senhor. Coloca necessidade no coração desses líderes ali, Senhor, que eles precisam aceitar Jesus. E que eles precisam, Pai, acreditar e crer que só o Senhor é Deus e não há outro. É que nós te pedimos, Senhor, e desde já, Pai, nós te louvamos, te agradecendo, hoje e sempre. Amém. Espírito de Deus, fica à vontade entre nós. Aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o teu nome santo e maravilhoso, Senhor. Nós temos que descer na olaria de Deus. Temos que descer na olaria de Deus. Temos que descer na olaria de Deus. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. Nós temos que descer na olaria de Deus. Temos que descer na olaria de Deus. Temos que descer na olaria de Deus. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. Jacó lutou com o anjo do Senhor. Jacó lutou com o anjo do Senhor. E na luta Jacó dizia: se não me abençoa, você não vai. Se não me abençoa, você não vai. Se não me abençoa, você não vai. Me dá a minha bênção. 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 Nós temos que descer na olaria de Deus. Temos que descer na olaria de Deus. Temos que descer na olaria de Deus. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. Jacó
digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, hoje e sempre. Aleluia. Glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Fé, mais fé, amor, mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. O mestre que andou na Galileia se chama Jesus de Nazaré. Agora está comigo, renova minha vida, aumenta cada dia mais a minha fé. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, hoje e sempre, aleluia. Senhor, Tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Senhor, Tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Por isso, cada vez que eu olho para Ti, eu sinto uma água viva rolar dentro de mim. Por isso, cada vez que eu olho para Ti, eu sinto uma água viva rolar dentro de mim. Aleluia, 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 aleluia. Vive, Ele vive, oh aleluia, Cristo vive. Vive, Ele vive, oh aleluia, Cristo vive. Senhor, Tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Senhor, Tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Por isso, cada vez que eu olho para Ti, eu sinto uma água viva rolar dentro de mim. Por isso, cada vez que eu olho para Ti, eu sinto uma água viva rolar dentro de mim. Aleluia, 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 aleluia. Vive, Ele vive, oh aleluia, Cristo vive. Vive, Ele vive, oh aleluia, Cristo vive. 1, 2, 3, vive! Glória a Deus, vamos ser os seus palmas. E receber o nosso louvor, a nossa adoração, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, maravilhoso Tu és, Senhor. Senhor é lindo, Senhor é maravilhoso, é digno de toda adoração. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregando o nosso viver para te adorar, Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer está nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor, onde flui o amor. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome maravilhoso do Senhor, hoje e sempre. Nós te amamos, Senhor, nós te bendizemos, nós te rendemos louvores, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Irmão, você está sentado, coloca os seus pés, né? Vamos louvar o Senhor pela vida do nosso pastor. O pastor falou bem forte, amém? Aleluia, oh maravilha, glória a Deus. Filhos de Deus, boa noite, paz seja convosco, a você que está participando do culto, que ele esteja sendo uma bênção para a tua vida. Forte reforço a você para não esquecer de colocar do lado do seu aparelho uma vasilha com água, para que em distância estaremos orando para que ela se torne o remédio da tua saúde, mas também ela venha a ser o remédio, a unção que você precisa para você viver o que Deus vai falar ao teu coração nesta noite, nessa oportunidade, em nome de Jesus. Nós vamos ver a palavra de Deus em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Você trouxe a tua Bíblia e vamos meditar nesta palavra, neste momento, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Efésios capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10. Glória a Deus. Onde ela diz: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia do mal, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cinge-se com a verdade, vista-se a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, para isso vigiando, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Orem também por mim, para que no abrir da minha boca seja dada a palavra, para com a ousadia
pelo qual sou embaixador, em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, você está de pé. Irmão, nós estamos na campanha chamada Manto Consagrado. E também estamos orando os 12 cultos proféticos para o ano que está chegando, 2026. O mês que nós estamos orando agora para o mês de maio. Então, o culto da manhã e esse agora à noite, nós dedicamos ele ao mês de maio de 2026, para que o Senhor cuide para nós. Mas nós também estamos nessa campanha vivendo Zacarias 9:12. Voltar em fortaleza, prisioneiro da esperança, porque hoje eu vos anuncio que tudo restituirei novo. Então, desde o princípio, que Deus está falando conosco nesse versículo de Zacarias. Voltar à fortaleza. O que é a fortaleza? A fortaleza é o Senhor. O que a fortaleza faz? A fortaleza é um lugar de abrigo. A fortaleza é um lugar que nós nos sentimos seguros. Então nós sempre temos que voltar à fortaleza. O que nos faz afastar da fortaleza? O tempo. O tempo faz a gente se afastar da fortaleza pelo relaxamento que a gente fica na nossa vida com Deus, e a gente então vai se afastando do Senhor. Então a gente tem que voltar à fortaleza. E nós estamos falando nesses dias, desde domingo, um dos meios que nós temos para voltar à fortaleza, que é através da oração e do jejum. Hoje, por exemplo, é o nosso dia de jejuar por nós mesmos. E a oração que a gente faz por nós mesmos é: Senhor, faça de mim uma bênção na vida de alguém. Faça de mim uma árvore frutífera, que dê fruto, uma árvore que te agrade, uma árvore que possa superar a tua expectativa em relação ao meu chamado e a escolha que o Senhor fez para a minha vida. Porque eu preciso ser o que o Senhor quer e espera de mim. Eu não posso apenas ser alguém da igreja, mas eu tenho que ser alguém da igreja do Senhor. Eu tenho que ser assim. Então, oração, jejum, é um dos meios que nós temos para voltar à fortaleza. E o porquê nós temos que voltar à fortaleza? Nós temos que voltar à fortaleza para nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Porque nós não lutamos contra sangue e carne, mas sim contra principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso, forças espirituais do mal. E uma dessas entidades malignas, eu fiquei preocupado, porque creio que muitos talvez não aprofundam no negócio, às vezes não tem nenhuma preocupação. Mas quero dizer para vocês que uma dessas entidades é que domina o controle do mundo. Inclusive, controla até a igreja, controla até a nossa vida. Se a gente não tiver na fortaleza que é o Senhor, se a igreja não tiver na fortaleza que é o Senhor, esse poder tem poder de controlar a nossa vida também. Porque aqui, a força espiritual do mal, ela tem o poder nas regiões celestiais de controlar as influências. Ela tem o poder de controlar o mundo físico, esse mundo físico, o mundo físico. Como a igreja muitas vezes não vive uma vida forte com Deus, eu acredito, irmãos, que o diabo até controla quantas pessoas vão batizar no ano, quantas pessoas vão ganhar. Por isso que muitos têm dificuldade de ganhar algo, porque o diabo está controlando. Então a gente tem que saber disso. Essa casca tem que ser quebrada da nossa vida. Essa força espiritual
espiritual do mal tem que ser quebrado da nossa vida. Eu fui para casa domingo, preocupado. Eu falei, meu Deus, eu não quero ser controlado pelo diabo. Mas não adianta eu falar, eu sou controlado por Deus. Mas qual é as obras que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? O que tem sido o meu resultado na presença do Senhor? Qual está sendo o teu resultado na presença do Senhor? Qual está sendo? Eu falei, meu Deus, isso é uma pregação de seminário, de congresso. Porque as igrejas, o diabo está dominando elas, está controlando elas. Ele controla, porque é a força espiritual que age nas regiões celestiais. Ela tem poder de controlar o mundo físico, os acontecimentos aqui na terra. Então preocupe-se com isso. Fique preocupado com isso. Para ver se o diabo não está se controlando você. Ele não tem que te controlar a sua vida, as suas ações e atitudes. Por isso que nós temos que sempre voltar à fortaleza com toda a força de oração e jejum. Toda oração e jejum, nós temos que voltar à fortaleza. Sempre. Nós temos que estar voltando à fortaleza. A gente não pode baixar a guarda em tempo nenhum. Nós não podemos baixar a nossa guarda em tempo algum. Nós temos que estar sempre em atividades com a nossa vida com Deus. Porque senão o diabo volta a controlar. Porque antes que você estava no mundo, ele te controlava, bebendo, usando droga, brincando, falando mentira. Mas hoje ele controla o quê? A pessoa ficar presa só dentro da igreja, só envolvido com a igreja, só com a sua função no ministério, mas nunca cumprir a sua missão. Porque a pessoa vai sempre estar aleijada de uma perna. E a gente sabe que é função e é missão. Os dois têm que andar juntos. Por isso nós temos que voltar à fortaleza. Para que depois de vencer tudo, nós permanecermos inabaláveis. Depois que a gente vence tudo, a gente permanecer inabalável. A gente não pode ser crente abalado. Com nada, com nada, com nada. Nada pode nos abalar. Nada pode nos abalar. Porque o diabo vai trabalhar. Porque eu fiz o exemplo dessas colunas redondas que tem aqui na igreja. Elas são para quê? Para contrabalancear o peso do prédio, para jogar tudo para o campo. Se uma dessas colunas acontecer algum abalo nelas, talvez tenha que arrancar elas fora. Talvez não tenha jeito de estourar elas mais. Talvez o prédio fica todo prejudicado, porque essas duas colunas redondas é as duas colunas que dão o controle de sustentação desse prédio. Então, o que o diabo tenta fazer? Ele tenta nos levar a ser abalados por alguma situação, seja na vida pessoal, seja na família, até na própria igreja. Porque se nós formos abalados, nós nos tornamos muitas vezes inúteis para o propósito que o Senhor nos colocou naquele lugar. E às vezes nós temos que ser o quê? Removido daquele lugar. E Deus colocar o outro para poder cumprir aquela função e aquela missão. Mas um dos objetivos que nós temos para fortalecer o Senhor e voltar à fortaleza é para quê? Para a gente revestir da armadura de Deus. Começando, nós temos que estar firme. Portanto, fiquem firme. Deus falou, fique firme e cinge-se com a verdade. Quem é a verdade? Jesus.
Fingir com a verdade é demonstrar esta verdade em você e através de você. Essa verdade em nós e através de nós, que é Jesus. E as pessoas veem que o Senhor, Ele está agindo através da nossa vida. É aquele negócio que você ora, Deus opera. Mas tem coisa que você nem fala nada e as pessoas veem. Como exemplo, eu dei do moço. Eu descendo a rua e ele foi distribuir um folheto e olhou para mim e disse: você é um servo do Senhor. Você é um servo do Senhor. Quer dizer, eu não dava com roupa social, camisa de manga comprida, paletó, terno. Eu dava assim, forte, camisa de malha. Mas ele olhou para mim e viu em mim o Senhor. Então ele disse: você é servo do Senhor. Isso me alegrou muito, porque eu falei: eu estou radiando o Senhor na minha vida, que é a primeira, ou uma das primeiras vestimenta que o Senhor manda a gente vestir. Primeiro, ficar firme. Ele manda a gente ficar firme. Fica firme. Depois, vista-se o cinto com a verdade. Ele fala assim: cinge-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, de ser justo em tudo que fizermos e realizarmos. Tenha os pés calçados com a pregação do Evangelho da paz. Que quão formosos são os pés que anunciam boas novas, que fazem ouvir a paz e diz que Deus reina. Uma das coisas que alegra o Senhor é quando nós saímos de casa com um propósito objetivo de pregar a palavra dele para alguém. A gente vai lá para pregar a palavra dele. Eu disse hoje de manhã, as irmãs que cuidam são os agentes da missão 70. Quão formosos são os seus pés quando você sai de casa para pregar o Evangelho numa casa e para aqueles que estiverem naquela casa. Porque os nossos pés, ele tem que estar calçado com a pregação do Evangelho da paz. Pregar o Evangelho tem que fazer parte do nosso sapato. Tem que fazer parte da minha sandália, da tua sandália. Aquilo que nós calçamos no pé, nós temos que lembrar: meu pé tem que estar calçado com a pregação do Evangelho. Ele tem que estar caminhando para pregar o Evangelho. Também ele diz: segurando sempre o escudo da fé, com o qual pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, é outra armadura que nós precisamos estar seguro nela. Não podemos deixá-la encostada em tempo nenhum, porque é através desta armadura que nós conseguimos apagar dardos inflamados. O que é dardo? Seta pequena, venenosa. Exemplo: aquilo que os índios usam para abater, uma presa ou um inimigo. Eles põem dentro do canudo e sopram. Aquilo pega assim, na presa ou na pessoa. E aí o que acontece? Parece uma mordida de mosquito pernilongo. Só que o tempo faz o quê? A vista escurecer, a tonteira vir e aquilo cai por terra. E conforme for o veneno que eles colocam, cai por terra morto. Morto. Isso que é o dardo. O dardo é uma seta pequena, é uma coisa pequenininha que faz um grande estrago. É como um palito de fósforo, que é pequenininho, mas se você riscar ele e botar num capim seco, ele vai fazer um grande estrago em queimadas. Então é uma coisa pequena, uma conversinha pequena que surge dentro da igreja, ou dentro da casa da gente,
Tem muita gente que não volta à fortaleza. Tem muita gente que está longe da fortaleza. Então, uma coisa pequena é capaz de abalar uma pessoa, dela não conseguir nem ler Bíblia, nem orar, perder vontade. Não vou na igreja não. Não vou fazer não sei o que não. Não vou fazer não sei o que não. Olha, irmãos, é sério isso aqui. É sério isso aqui. É muito sério. A gente não pode deixar o estudo da fé encostar nem um segundo, ele tem que ficar agarrado na gente só, sim, com ele, para depender dos dados inflamados. Os dados inflamados, que são seta pequena que faz um grande estrago. Que você não sente, mas de repente ela começa a agir com um grande estrago. E ele já diz: use também o capacete da salvação. O capacete da salvação, porque o capacete fica onde? Na cabeça. Primeiro ele é proteção, mas ele também é para que eu e você não abrimos mão da salvação por nada e nem por ninguém. Por nada e nem por ninguém. Você abre mão da sua salvação. Por nada, nem por ninguém. Também ele menciona que a gente precisa de estar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, como tem sido a sua leitura diária da Bíblia. Eu mando lá um texto, como esse que eu mandei agora, Romanos 6, de 1, parece que é a 23. Mas 23 versículos, uma semana, é muito pouco. A gente tem que ler mais. Esse é apenas para as pessoas lerem e, quando chegar à escola, repetir um versículo que ela achou importante. Quando tem muitos que às vezes não conseguem. Fica lá fazendo cola, lendo o versículo que com certeza não leu durante a semana. Aí quando chega no dia, aí hora que eu vou ler. Eu fico imaginando. Eu falo, meu Deus, essas pessoas não estão pegando a Bíblia para ler em casa. Só lê na igreja. Só lê na igreja. E isso é ruim. Porque a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é a espada do Espírito. A espada que nos faz lutar. Que é a nossa arma de luta. Ela é a arma para a gente lutar contra a ação do inimigo em nossa vida. Porque ela é a palavra de Deus para a nossa vida todo dia. Todo dia. Quando o Senhor tirou o povo dele do deserto e ele mandou o pão do céu, foi para quê? O pão era para todo dia eles tinham que ir lá e colher. Que se colhesse o pão e guardasse, ele apodrecia, criava bicho e cheirava mal. Porque Deus queria que o seu povo alimentasse dele todo dia. A Bíblia é o nosso maná. É o nosso maná espiritual. Que nós temos que alimentar todo dia. Todo dia nós temos que alimentar desse maná que é a palavra de Deus. Por isso que, quando chega a ceia, o apóstolo Paulo fala assim: por isso que é muito fraco entre vós, e muitos doentes. Há muitos fracos e doentes, porque não tem que se alimentado do maná de Deus, que é a palavra dele, todo dia. Então ele diz que a gente tem que, além do capacete que nós temos que usar, nós temos que estar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vê que Espírito tem letra maiúscula, que é o Espírito. Aí a gente fala assim: Espírito dentro de mim, filho, mal. Lê a Bíblia e o Espírito vai estar em você. Lê a Bíblia e o Espírito vai estar em você. É só ler a Bíblia. Começa a ler a Bíblia e você vai sentir o Espírito de Deus te envolvendo de maneira poderosa.
mil palavras. A gente pode falar 1000 palavras para as pessoas ou para Deus. Mas o gesto da gente, ele vai dizer com 1000 palavras. 1000 palavras. Você pode nunca falar, Espírito vem em mim, ou cantar, mas você pega a Bíblia e lê, o Espírito vem em você. Você pega a Bíblia e lê, o Espírito vem em você. Mas você pode falar 1000 vezes, e o Espírito fica olhando assim, querendo que não pode. Porque a atitude não está condizendo com o que está falando. Com o que está falando. Depois nós vamos aqui mais na frente. Orem em todo o tempo no Espírito. O que é orar no Espírito? É aquela oração que o Espírito de Deus põe as palavras na nossa boca. Às vezes você está orando e de repente você cita coisas que quando você termina a oração você fala assim, meu Deus, eu nem estava pensando nisso. Mas o Espírito de Deus me colocou as palavras na sua boca. Por quê? Porque Deus, para agir na terra, Ele só age através do que nós falamos, que nós dizemos, que nós pedimos. Então Deus age na terra por aquilo que a gente fala. A gente não ora como deve, mas o Espírito Santo conserta a oração que chegar no ouvido de Deus. Ó, o Espírito Santo, ele conserta a nossa oração, ela chegar no ouvido de Deus. Aí ele fala com todo tipo de oração e suplicar. Todo tipo de oração. Aqui, por exemplo, na igreja nós temos 2 orações, Salmo 121 e o 91. Mas se tem outro salmo, que é oração, leia ele como oração também. Pode ler ele como oração. Tem outros salmos que são oração. A oração do Pai Nosso. Ore ela também. Né? Toda oração. Nós temos que estar orando. E aí ele diz uma coisa importante. Para isso, vigia. Ele manda a gente vigiar. E vigiar você vigia. O que fala, com quem você anda, o que você faz e que hora que você faz. Vigiar. Nessa palavra sobre vigilância, Jesus diz assim: vigiar e orar. E tem gente que inverte, né? Orar e vigiar. Não, é vigiar e orar. É vigiar e orar. Porque por uma brecha pequena, o diabo consegue rachar, partir, fazer um pedaço, um crentão forte. Ó, um crentão tão forte. Uma brechinha, o diabo fazer um carro. Fazer um carro. Conheço muitos, que ó, o diabo vai meter ele. Então aí, ó, viciado aqui. Não vigiaram, não se cuidaram, o inimigo atuou. Porque a vigilância faz parte da armadura de Deus. Vigiar. A gente vigia. Com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Nós temos que ainda orar, vigiar com os santos. O santo não é o santo da igreja cristã católica, mas é o santo nossa igreja, membro do corpo de Cristo. Nós temos que estar sempre em oração uns pelos outros. Uns pelos outros. Se você pegar o grupo de oração, você vai ver lá sempre um pastor, de segunda a quarta-feira, primeira etapa, de quinta a sábado, segunda etapa. Eu orando por alguém na minha casa e família, orando por alguém aqui na igreja e família. Orando por alguém aqui na igreja. Vamos olhar
lá no grupo, oração, você vai ver lá, pastor primeira etapa, que eu orei de segunda a quarta-feira. Segunda etapa, que eu orei de quinta a sábado. Porque domingo eu dedico mais a minha oração pela igreja, pela morte, pelo ministério. Então, ao longo da semana, um dia, no domingo, eu dedico à igreja, as minhas informações. E aí, irmãos, ele diz: olhe também por mim. Então eu estou falando para mim, pastor Marcos, para que no abrir da minha boca eu seja ousado para falar como convém, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual o Senhor me achou em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Porque eu não posso ter medo de pregar, porque você está aqui. Porque eu não tenho que pregar para te agradar. Eu tenho que pregar porque Deus mandar falar. Porque tem pregador que prega para agradar a igreja, o ministério. Eu tenho que pregar para você aprender, mesmo que você não gostar. Porque as palavras que serão mais amargas na sua vida, no seu ouvido, é ela que vai te curar você. É ela que vai consertar você. É ela que vai disciplinar você. E ela que vai te preparar para encontrar com o Senhor. Porque qualquer pregador que fica com palavras doces, ele não prepara os seus seguidores para o encontro com o Senhor. E aí, quando o Senhor vier, que aquela pessoa for para a igreja, a pessoa vai ficar de fora. Então, olhe também por mim, sempre, para que campanha não seja da minha cabeça, nem tampouco o que a gente venha pregar ou ministrar seja de nós mesmos, mas que seja do Senhor para as nossas vidas. Para as nossas vidas. Então, irmãos, esta palavra de hoje é muito importante. Quero que você fique preocupado também. Preocupado também. Porque talvez domingo você não observou quando eu falei sobre esses 4 poderes. E eu falei sobre o dominador. O dominador. Porque quando eu fui para casa, à noite, o Espírito de Deus foi trabalhando no meu espírito dizendo: ele tem poder de dominar. E ele pode estar dominando a sua igreja, seu ministério. Ele pode estar dominando a sua vida. Então, igreja, a gente acha que a gente está bem no Senhor, está tudo tranquilo no Senhor. Ó, tá não. Tá não. Se você pega a Bíblia e começa a ler e ver histórias, você fala: meu Deus, por que isso aconteceu com aquela pessoa? Por que aquilo aconteceu com a outra pessoa? Eu estava vendo nessa parte de Davi, né, quando ele fica nervoso com Nabal, porque Nabal não quis dar alimento para ele e da sua turma. Ele fala com todos os homens: pega a arma e vamos lá. 400 homens. Ele ia matar todos os homens da casa de Nabal. Aí a mulher de Nabal, quando ficou sabendo o que Nabal tinha feito e que Davi estava vindo com 400 homens armados para matar todos os homens, velhos e crianças, ela diz para o servo: peguem o melhor que tem na casa, encha o lombo da jumenta e vamos encontrar com Davi. Aí ela sai pelo caminho e encontra com Davi e ela prostra no chão e Deus usa ela para falar com Davi. Não sei se você assistiu, foi ontem. Que Davi fica calado assim e ela falando, profetizando na vida de Davi. Ela vai profetizando na vida de Davi e entrega para Davi tudo o que ele precisava para viver muitos dias
ele e todo mundo que estava com ele. E quando ela volta para casa, o Nabal apresenta: onde é que você está? Quando ela fala assim: eu fui encontrar com Davi, ele bate nela, porque ele já batia nela como esposa. Ela sofria na mão dele, de Nabal, mas dessa vez ele espancou ela. Na novela passa muito pouco, mas ele espancou ela. Aí Deus mata ele. Nabal morre, porque Deus fere ele. Ele morre pela própria mão de Deus. Pela própria mão de Deus. Mas ele não morre na hora. Ele fica 10 dias sofrendo na cama. Para ele lembrar. Porque ela vira e fala para ele assim: quando ela está em cima da cama lá, depois de uma pancada que ela tomou dela, ela fala assim: eu fui encontrar com Davi, porque ele estava vindo com 400 homens armados para matar todos os homens desta casa, inclusive você. Inclusive você. Davi ele volta e ele começa a orar a Deus, pedindo perdão. Falou: Deus, eu ia fazer uma injustiça, eu ia matar pessoas inocentes. Mas o que eu fiquei preocupado é com a morte dessa mulher, porque Davi toma ela como esposa e ela tem uma morte assim, esquisita. Ela vai salvar o filho que caiu dentro d'água e ela morre afogada. Ela vai salvar o filho que caiu dentro d'água e ela morre afogada. Aí fica assim: por que Deus deixou isso acontecer? Né? Mas Deus tem os seus mistérios, porque às vezes a gente acha que está tudo bem, a nossa vida com Deus, que o inimigo está longe da gente, está passando longe, não, ele está passando bem pertinho, de olho, esperando só uma oportunidade para poder atacar, para poder agir. Por isso, irmãos, voltem à fortaleza, voltem à fortaleza, para se fortalecer no Senhor e no seu poder. Voltem à fortaleza e vista-se de toda a armadura de Deus, porque a armadura de Deus não é para ser falada, mas é para ser usada. Então, ó, as armaduras de Deus não é para ser falada, é para ser usada. Só que tem pessoas que nem sabem disso, que não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia. Tem pessoas que estão na igreja há anos, que nem sabem disso, que está aí todo desarmado, sem armadura nenhuma, porque não lê a Bíblia. Ou quando Deus fala, ele não está na igreja, ou ela não está na igreja, porque Deus não vai deixar de falar o que alguém não veio. Ele vai falar para os que vieram. Ele vai falar para os que vieram. Então, que Deus nos abençoe. Pai, a tua palavra foi trazida e revelada ao nosso coração, e eu te agradeço. Agradeço, Pai, porque o Senhor preparou esse dia para falar essa palavra séria, de grande responsabilidade, porque nós temos que ficar atentos, que o inimigo ele trabalha 24 horas por dia para nos anular, Senhor, as nossas ações. Ele trabalha, meu Deus, para anular o trabalho que estamos tendo, a obra que estamos fazendo. Por isso, ó Deus, nos ajude, ó Pai, assim como o Senhor mencionou no capítulo 1 de Efésios, que o Senhor ressuscitou Jesus, o Cristo, colocando assentado à sua direita, e colocou debaixo dos teus pés todas essas atividades do maligno que nós acabamos de ler. O Senhor colocou debaixo dos seus pés. E Jesus, para se tornar o cabeça da igreja, ele entregou tudo para a igreja. E nós somos a igreja. Que nosso comportamento e atitude, Senhor, seja tão forte que as coisas do inimigo nós consigamos anular as
nossa igreja, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso ministério. Hoje, ó Deus, a gente sabe que não adianta ficar de mal com alguém que não está fazendo o que está sendo exigido. Porque a nossa luta não é contra essa pessoa, mas contra a força do mal que está agindo por trás na sua vida para ela não fazer, para ela não ir, para não entregar, para não ouvir, para não atender a tua voz. Por isso, ó Deus, só o Senhor é que pode agir de tal maneira para mudar comportamentos e atitudes, começando pela minha e de cada líder, membro e frequentador desta igreja. Só o Senhor pode agir no coração, porque o Senhor diz na tua palavra: enganoso é o coração, ele é corrupto. Por isso o Senhor sonda e esquadrinha os pensamentos. Por isso, ó Pai, nesta hora, alcance cada membro da igreja com teu poder e comece a mover sobre as suas vidas arrependimentos, nos seus comportamentos, para que eles possam, Deus, tomarem atitudes de fé e te buscar mais. Porque a tua palavra nos ensina que temos que voltar à fortaleza, que é o Senhor. Porque é nesta fortaleza que nós ficamos seguros, que nós temos abrigo e que nesta fortaleza é que nós somos fortes. Em nome de Jesus, que esta bênção seja conosco. Eu abençoo você que assiste este culto, que participa dele. Espero que esta palavra tenha te alcançado no teu coração e tenha mudado a tua vida, para que o teu comportamento mude diante do Senhor e Ele te abençoe como Ele quer te abençoar. Que Deus possa pôr as mãos aí nesta água que está do lado do aparelho, transformando-a no remédio para a tua saúde, mas também na unção que você precisa para viver o que Deus está falando com você, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar, porque estamos na semana de solução de problema e de alívio deles. Que o Senhor solucione os seus problemas e alivie os seus ombros toda a carga que o inimigo tenha colocado e tenha aproveitado para te derrubar, para te jogar por terra, para impedir você de alcançar o que deseja. Em nome de Jesus, eu te abençoo e libero na tua vida a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.